Querida irmã, querido irmão em Cristo, que bom hoje, terça-feira, poder me reencontrar com você. O versículo bíblico do Antigo Testamento é um salmo, o salmo de número 51, o versículo 17. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Em que contexto está esse versículo? É quando Davi se confessa a Deus após Natã ter denunciado o pecado que ele cometeu, que Davi cometeu contra Batseba. Ele desejou a esposa do amigo, botou esse amigo comandante à frente da luta, ele foi morto na luta, na guerra, e aí Davi conseguiu a mulher que os olhos dele tanto desejavam. Foi um pecado, eu diria assim, monstruoso, né? Primeiro desejar a esposa do amigo e depois botar o amigo nessa fria de ir na frente como comandante de uma guerra, torcendo para que ele viesse a morrer, para que a sua esposa então tivesse disponível para ele. São palavras muito duras, né? Mas é o que aconteceu, né? Foi o grande pecado, um dos grandes pecados de Davi. Davi não era santo, mas também era um homem que conseguia reconhecer as suas falhas e se arrependia então profundamente. E Davi sabia que Deus perdoa quando alguém se arrepende, por pior que seja o pecado, quando alguém se arrepende sinceramente. Do Novo Testamento está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 21. Você conhece essa história porque ela é uma das mais conhecidas do Novo Testamento. O filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Se você olhar bem nesse texto lá de Lucas capítulo 15, tem 3 parábolas lá. E essa então é a parábola que a gente conhece por a parábola do filho pródigo. Esse filho pródigo pediu a herança do pai, disse: olha, quero ir embora, não aguento mais viver com o senhor e com meu irmão, quero picar mula. E então o pai deu a metade que pertencia a ele, e esse cara então foi para longe, arrumou um monte de amigas e amigos, pagava todas as festas, e assim ele foi esbanjando o dinheiro dele até não sobrar nada, até não ter mais absolutamente nada. E quando estava muito longe de casa, ele então começou a trabalhar e teve que cuidar de porcos. Isso é o pior dos piores castigos para um judeu. E lá, cuidando dos porcos e não podendo nem comer a comida que os porcos comiam, ele então vai pensar o seguinte: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão a ele e vou dizer o seguinte: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. E isso então ele foi repetindo na sua cabeça nesse caminho até perto de casa. Ele deve ter repetido essa frase muitas e muitas vezes. E olha que essa frase termina com: me aceite como um dos seus trabalhadores. E aí, você conhece bem, o pai vê ele de longe, muito longe, e sai correndo atrás do filho. E aí o filho vai colocar em prática aquilo que ele ensaiou durante todo o caminho de casa. E disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. E quando ele foi continuar a frase, o pai já o interrompeu, não deixou ele continuar falando e chamou os empregados e disse: olha, traga a melhor roupa, traga o anel, traga uma sandália, vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava morto voltou a viver, está aqui de novo conosco. Essa parábola é maravilhosa, é linda. Sim, quando a gente se arrepende sinceramente dos nossos pecados, às vezes a gente nem precisa colocar tudo para fora. Deus conhece o nosso coração, Deus vai talvez até interromper a nossa oração e dizer: Klaus, você está perdoado. Eu sei que você não vai conseguir esquecer o que você fez aí no passado, mas eu espero que você também sempre se lembre desse momento onde eu estou te perdoando de tudo que você fez de errado. E aí eu me lembrei de uma música muito bonita do nosso inário, tá? É o número 37. É do Marcel Silva Steuernagel. Tanto a melodia
quanto o texto, e diz o seguinte: ouve-me, Senhor, pois já não ouço a tua voz. Sim, recebe a minha oração. Faz brilhar teu rosto sobre mim dispensa teu perdão, pois as marcas dos meus erros não posso apagar. Sem a tua graça, morrerei. Tem misericórdia e recebe a confissão que eu te trago. Perdoa-me, Senhor, pois tua grande misericórdia é maior do que qualquer pecado meu. Pai, em tuas mãos me entrego. Pai, em tuas mãos me entrego. Sim, entregue-se também a este Deus maravilhoso, capaz de perdoar os nossos pecados. Olhe para trás na sua vida e, se você se lembrar de 1, 2, 10, 5 mil pecados, mas daqueles que você realmente tem uma consciência de que foi um pecado assim que marcou a sua vida ou marcou a vida de alguém, peça perdão com toda a sinceridade, com o coração aberto a acolher o perdão, e você irá experimentar um alívio tremendo sobre sua vida, porque o perdão traz alívio, traz paz, traz novamente alegria para dentro de nossa vida. Um beijo no seu coração, amanhã a gente se reencontra.